Vocês acham que eu desisti totalmente de meu sonho, no qual humanos e mutantes coexistem pacificamente? Vocês pensam que eu não os amo? Pois eu os amo sim, e quero que sempre lembrem disso. Uma vez alguém me disse que passei a vida inteira com o sonho errado, e eu admito, este último mês foi muito educativo. Mas há uma pequena parte de mim que jamais vai parar de acreditar nesse sonho, a mesma parte que nunca vai deixar de acreditar em vocês. Mas demorou apenas um mês para que os humanos tentassem me assassinar. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje, trazendo mais um vídeo pedido dos inscritos. Mas um vídeo bem diferente, aí, parte da biografia de um personagem, então tá aqui, X-Men, principais personagens. Mas é uma continuação, é um prolongamento da biografia do Professor Xavier. Como vocês puderam ver aí na nossa abertura, o Professor X, num discurso muito eloquente, disse que não deixou de acreditar na humanidade. Mas é isso mesmo que suas ações dizem? Nós vamos recapitular todas elas aqui e vamos tentar aí ajudar vocês a responder uma pergunta que está circulando na internet. O Professor X ainda é um herói ou agora é um vilão? A nova fase de Jonathan Hickman acumula 17 edições. As 4 primeiras delas dedicadas às 2 minisséries preparatórias, Dinastia X e Potências de X, e o restante de revistas mensais, das quais faz parte também a revista X-Men e faz parte também a revista X-Force, todas elas com decisões, no mínimo, inusitadas do Professor X. E nós vamos abordar cada uma delas aqui no vídeo de hoje para ajudar você aí a montar sua própria opinião. Quem é Charles Xavier agora? Quem é X, que ressuscitou durante o último volume de Surpreendentes X-Men, publicado pela Panini? Mas antes de responder a essa questão, queria convidar você a ficar conosco a partir de agora, a se inscrever no canal Fator X, a ativar o sininho. O canal Fator X já passa dos 930 inscritos e nós queremos atingir o número de 1000 inscritos. Mais do que isso, nós queremos superá-lo e temos certeza que com a sua ajuda nós vamos conseguir. Além disso, que é muito importante, né? Afinal, nosso principal veículo é o YouTube, é esse canal aqui, mas nós temos muito material de apoio nas nossas redes sociais. Então, além de pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho, fique conosco também no Facebook, onde você encontra a nossa página, facebook.com/fatorxmarvel, e o nosso grupo do Facebook. Fique conosco no Instagram, siga-nos por lá, onde vários materiais de apoio são publicados na forma de imagem, onde várias chamadas para os vídeos novos são publicados para você saber quando estreia material novo, conteúdo novo aqui no canal. Então, nos siga lá também em Fator X Marvel 616. E nós temos agora o nosso grupo do WhatsApp, o Grupo Fator X, cujo link sempre está aqui na descrição. Então não deixe também de pegar o pacote completo do canal Fator X. E não se esqueça, se inscrever e ativar o sininho é o mais importante. Bom, o mais importante de tudo que a gente sempre traz aqui para vocês são os antecedentes. Então, antes de entrar em cada ato de Charles Xavier, é bom lembrar que esse Professor X nunca foi exatamente um santinho. Movido ali por seus ideais, por uma interpretação de que os fins justificam os meios, até mesmo para ele, não só para Magneto, Charles Xavier já tomou várias decisões que podem ser consideradas equivocadas ou antiéticas. Nós listamos várias delas no nosso vídeo sobre o Professor X, que já teve sua biografia aqui, né, que faltava atualizar aí com os eventos de Dinastia X, Potências de X e agora a Aurora do X, Jonathan Hickman. E eu vou deixar nas telas finais esse vídeo para você poder conferir. Mas eu vou fazer um resumo breve aqui das outras ações que o Professor X tomou que podem deixar você com a pulga atrás da orelha. E de extinção. Em E de Extinção nos foi revelado que o Professor X, ainda no útero de sua mãe, assassinou sua irmã gêmea, Cassandra Nova Xavier. É importante dizer que esse foi um ato de autodefesa, assim que o feto, Cassandra Nova, né, esse feto especificamente, ganhou consciência, adquiriu uma consciência rudimentar, a primeira ação dela foi atacar seu irmão, o outro feto, o Professor X, que se defendeu, causando aí o que pareceu ser um aborto espontâneo de apenas um gêmeo, Cassandra. Os heróis mais poderosos da Marvel, Professor X. E o arco escolhido pela Salvat para demonstrar melhor quem é o Professor X é o arco A Saga da Ilha Muir. Mas para a gente entender melhor esse arco, uma outra história foi introduzida mostrando a origem do Rei das Sombras. E lá nós vamos ver que Charles Xavier, antes de fundar os X-Men, tomou uma dessas medidas antiéticas, essas medidas no mínimo duvidosas dele, ao assassinar Amal Farouk,
corpo físico do Rei das Sombras, o que permitiu inclusive que o Rei das Sombras sobrevivesse no plano astral e voltasse na forma desse ente que possui pessoas, possui mutantes e manipula todos eles. O Professor X, como no caso de Cassandra Nova, o fez em um ato de autodefesa. Gênese mortal. E hoje nós sabemos que antes aí da segunda Gênese, como nós conhecemos, né, o advento da vinda de Wolverine, Tempestade, Pássaro Trovejante, Colossus, Noturno, para os X-Men, houve uma outra equipe que foi perdida, uma equipe secreta de X-Men, formada às pressas, com Vulcano, Petra, Reprise e Darwin. E que esses mutantes, inclusive o Vulcano, que era irmão de Ciclope, uma coisa que Ciclope não tinha conhecimento, e o Professor X tinha também até se encontrar pessoalmente com o Vulcano, morreram para que Ciclope fosse resgatado. O Professor X, para que Ciclope não soubesse desse irmão e de que ele perdeu a vida para salvá-lo, para que ele não abandonasse os X-Men. Nesse momento, inclusive, o Professor X precisava muito resgatar os outros X-Men. O professor Charles Xavier vai e manipula as memórias de Ciclope, apaga todo o acontecido de sua mente e cria um outro enredo, no qual supostamente Ciclope foi libertado por Krakoa, inclusive com o objetivo de atrair mais mutantes para servirem de alimento para ele. Mais do que isso, quando os X-Men, a nova equipe de X-Men de A Segunda Gênese, se encontra com Krakoa, toda a interação dos X-Men com a ilha, onde ela inclusive explica seu plano maligno, é Xavier manipulando suas mentes para que eles vejam aquilo e as memórias que Ciclope possui façam sentido. Surpreendentes X-Men perigoso. Aqui nós tivemos conhecimento de outra ação pregressa do Professor X. Nós ficamos sabendo que quando o Professor X fez o upgrade da sua sala de perigo com tecnologia Shi'ar, ele percebeu imediatamente que aquela nova construção, que aquela nova máquina que serviria para o treinamento de seus alunos era autoconsciente, não era uma inteligência artificial simples, mas assim uma forma de vida. Mesmo assim, ele a ignorou seus pedidos de ajuda psíquico e a manteve escravizada, pois seus alunos precisavam treinar para que o seu sonho de coexistência pacífica tivesse alguma chance. Surpreendentes X-Men, a ressurreição de X e mais manipulações psíquicas. E nos volumes mais recentes de Surpreendentes X-Men, publicados pela Panini, nós pudemos ver o retorno do Professor X. O Professor X havia morrido durante os eventos de Vingadores vs X-Men. Tinha sido assassinado por Ciclope, possuído pela entidade Fênix. Ele chegou a ser mostrado aí, já no céu, sua alma repousando na revista Amazing X-Men, que no Brasil foi publicada em X-Men Extra da Panini. Mas parece que um fragmento de sua mente sobreviveu no plano astral, onde ela era mantida prisioneira exatamente de Emma Farouk, o Rei das Sombras. Ele acabou por ser libertado pelos X-Men durante o arco Surpreendentes X-Men, mas, surpreendentemente, ao final do arco, ele voltou à vida usando o corpo de Fantomex e barganhou com Fantomex, criando ali no plano astral um nicho, uma realidade onde Fantomex pudesse viver sem culpa, pudesse ter a vida que ele achava que merecia ter, enquanto o Professor X usava seu corpo para voltar à vida, uma coisa que não parece coincidir com o Xavier que nós conhecíamos. Mais do que isso, Xavier apaga a memória dos X-Men envolvidos em todo esse processo, que foram também abduzidos pelo Rei das Sombras, para que eles não saibam, inclusive, que ele voltou à vida, e que voltou à vida dessa maneira. Posteriormente, ainda incógnito, o Professor X vai encontrar outra equipe de X-Men, outra formação dos X-Men, que coincide exatamente com seus alunos originais em quase totalidade. E, junto a essa equipe, ele vai enfrentar Lúcifer, o mesmo alienígena que o deixou paralítico originalmente. Só que dessa vez, Xavier vai optar por exterminar a inteligência alienígena. Questionado por seus alunos, ele vai apagar deles também as memórias do ocorrido e de que ele retornou à vida. Agora, isso tudo foi o Professor X, foi Charles Xavier, antes da Era Hickman, né? Em que pese que nós temos que levar em consideração que esse Xavier que ressuscitou, né, que voltou aí em Surpreendentes X-Men, era um fragmento da mente Xavier que eu entendo, se para o Hickman valer os acontecimentos de Amazing X-Men, história que também trouxe de volta o Noturno, que também estava morto e lá no céu, no paraíso, nesse plano metafísico, né, mais do que extradimensional, metafísico, diferente do nosso.
se tudo isso valer. Esse Xavier, inclusive, não é o Xavier de verdade, mas um apanhado de suas memórias. E o Hickman parece fazer referência a isso, porque em uma das edições, né, ali no começo da compilação de Potências de X e Dinastia X, de X-Men de 1 a 4, na hora de citar os protocolos de ressurreição, ele vai dizer que Xavier fez upload da versão anterior de sua mente. Quer dizer, aquele fragmento que estava no plano astral não tinha todo o conhecimento e memórias do Professor X. Isso é muito importante, porque em que pese que agora ele tem tudo isso, talvez ainda não tenha sua alma. É uma reflexão que eu sempre trago aqui antes. Mas vamos lá. Então, número a número, as decisões impopulares aí do Professor X. X-Men 1. Já em X-Men 1, nós temos aí a exigência do Professor X expressa aos humanos, aos povos humanos da Terra, para que possa haver o intercâmbio com os medicamentos que são desenvolvidos pelas empresas do Professor Xavier, com as flores de Krakoa, que exista anistia aos mutantes. Então, anistia a todos os mutantes, não importa qual crime ele tenha cometido. Ele pede durante um certo período. Depois disso, se o mutante cometer crimes em outros países, ele vai estar sujeito às leis daquele país, eu entendo assim pelo menos, e aí Krakoa vai pedir a extradição dele, aí vai haver um tipo de debate se ele deve ou não ser enviado, mas ele pediu um período de anistia, que pese que esse período não foi estipulado. Outra medida importante em X-Men 1, os medicamentos, né? Xavier deixa bem claro, ele tem medicamentos que podem melhorar a vida da humanidade, dar um salto de qualidade na vida de todos os seres humanos. Porém, mesmo tendo essa tecnologia, não é como um super-herói que ele se comporta, ofertando ela a toda a humanidade, mas oferecendo ela em troca de algo, no caso, o reconhecimento de Krakoa, o período de anistia e uma série de pequenas vantagens ali para a criação, para a edificação dessa nova nação. Importante, já fica claro também em X-Men número 1, não pela boca de Xavier, mas ali o representando como embaixador, né, na boca de Magneto, que em Krakoa humanos não entram. X-Men número 2. X-Men número 2, nós vamos ver aí que a Irmandade fez uma missão, que inclusive é uma missão na qual o Dente Sabre inclusive fez várias vítimas, em que pese que elas não foram imediatamente vítimas fatais, poucas delas tinham chance de sobreviver depois, e que essa missão da Irmandade foi a mando do Professor X e Magneto para que eles conseguissem dados importantes para poder aí garantir a proteção da raça mutante, dados da Orcs, da nova organização aí que está criando os sentinelas e que eles temiam estar dando o salto tecnológico capaz de produzir Nimrod. Nas vidas passadas de Moira, foi a causa da extinção da raça mutante em quase todas as suas 9 vidas anteriores. Também uma decisão um tanto quanto antiética de Xavier nesse número 2 nós temos conhecimento que ele manda os X-Men sabidamente para uma missão suicida, que é a invasão a Orcs e a destruição do Molde-Mãe, que pode produzir o Nimrod. X-Men 3. Em X-Men 3 nós vamos ter conhecimento que o Professor X, ao lado de Magneto, inclusive contra as ordens de Moira, recrutou para o seu lado, para garantir o sucesso dos protocolos de ressurreição, o Senhor Sinistro, mutante eugenista, responsável pelo massacre de mutantes causado contra os Morlocks, responsável por só Deus sabe quantas outras atrocidades desse tipo que os X-Men não tiveram conhecimento, e simplesmente porque ele era útil, era necessário aquilo que Xavier considerava essencial para a causa mutante. Nesse caso, os protocolos de ressurreição e o mapa genético, aí, o banco de dados de DNA de todos os mutantes que o próprio Xavier programou o Sinistro para fazer contra a sua vontade. Nessa edição também, Emma Frost vai mudar o voto da embaixadora russa durante a Assembleia da ONU, que vota se reconhece ou não Krakoa como uma nação soberana. A embaixadora russa já tinha demonstrado grande resistência à ideia de que Krakoa fosse reconhecida como um país, e ao fazer um acordo comercial com Krakoa, inclusive na revista mensal dos X-Men, a Rússia é um inimigo de Krakoa, mas ela se absteve da votação. O Professor X teve conhecimento que isso foi por influência dos poderes telepáticos de Emma Frost, mas, ao contrário do que ele faria normalmente, ele a parabenizou por isso. Os protocolos de ressurreição. Os protocolos de ressurreição, em que pese que são o instrumento que os mutantes estão utilizando agora para voltar a ser numerosos perante a humanidade. Isso porque os mutantes já foram um grande número no universo Marvel, mas foram dizimados durante a extinção, quando Cassandra Nova Xavier liderou um exército de sentinelas
do qual ela assumiu o controle ao matar um descendente da família Trask e os lançou a Genosha, que na época era uma nação governada por Magneto e que abrigava muitos mutantes, né? Magneto abriu as portas para todos os mutantes do mundo, como Krakoa faz hoje, e muitos tinham atendido o chamado. 16 milhões de vidas foram perdidas em Genosha, a grande maioria de mutantes. Os protocolos de ressurreição visam trazer de volta todos os mutantes já exterminados dessa e de outras maneiras. Inclusive o Xavier tem um cronograma para garantir o retorno dos mutantes lá de Genosha, que é a maior perda de vidas que já se teve notícia aí no universo Marvel. E o que os protocolos de ressurreição então estão elencados aqui? Porque em que pese que os protocolos de ressurreição têm esse nome, eles não são um método de ressurreição. Eles implicam aí na construção de uma cópia do corpo do mutante original, que está morto. Essa cópia desse corpo é produzida pelos chamados 5, e eu expliquei melhor nos nossos vídeos de Dinastia X e Potências de X. Vou deixar essa playlist também nas telas finais, para você poder acompanhar direitinho e entender como funciona o processo todo. Mas a cópia do corpo é uma parte. A outra parte é a cópia da mente desse mutante. Isso porque Xavier não tem como trazer de volta à vida a mente do mutante morto. O que ele faz é que semanalmente, usando o cérebro, ele faz uma cópia da mente de todos os mutantes vivos aos quais ele tem acesso e faz upload dessa cópia com sua personalidade, seus gostos, seus conhecimentos, suas memórias, seus segredos, com tudo. E é essa personalidade copiada que é enxertada de novo no corpo. Então aí nós temos no mínimo um dilema de bioética, né? Porque é mesmo ressurreição ou são cópias? E uma preocupação que ele tem desde o começo, desde quando instituiu os protocolos, o que acontece se você se enganar e trazer de volta à vida, ou melhor, copiar um mutante que ainda está vivo. X-Men 4. Em X-Men 4, fica bem claro para nós que Magneto está manipulando Mística. Isso mesmo, a Mística, da Irmandade de Mutantes, ferrenha defensora da raça, ainda assim está associado ao empreendimento krakoano sob uma única promessa, a promessa da ressurreição de sua esposa, Irene Adler, a Sina, o que Xavier admite claramente nas últimas páginas da revista, que está adiando propositalmente, que não pretende fazer, que ele e Magneto não pretendem fazer. Eles dizem isso a Moira, que proibiu expressamente que Sina fosse trazido de volta. Isso porque Moira não quer nenhum mutante capaz de ver o futuro, que possa então divisar ali a sua influência em todo o projeto que Xavier e Magneto estão capitaneando em seu nome. Muito importante isso porque durante todo o tempo em que essas revistas aparecerem e que Mística receber essa promessa a partir disso, nós já sabemos, Xavier não tem nenhum interesse em cumprir sua promessa. X-Men 8, fundação da X-Force. Aqui nós vamos ver a segunda versão já desse Professor X, porque em X-Force número 1, o Professor X que ressuscitou, que fez upload de sua mente, que estava usando o corpo de Phantom X, foi assassinado por humanos que invadiram Krakoa. Essa segunda versão do Professor X, com todos os dados do passado pelo protocolo de ressurreição. Aí, então, como todos os X-Men, uma cópia do original, nesse caso uma cópia da cópia, funda a X-Force e dá a ela autonomia para, inclusive, matar humanos. Agir como se fosse a CIA, né? A polícia secreta dos krakoanos no mundo, e aí existe uma lei, não matar humanos, já que os mutantes podem matar porque o protocolo de ressurreição garante a suposta imortalidade dos mutantes, né? Mas não se pode matar humanos, mas a X-Force pode para cumprir aí seus interesses. Isso sem falar que é uma equipe completamente secreta, de quem os outros krakoanos não têm conhecimento. X-Men 9. Davos. Em Davos, na Suíça, Xavier, Magneto e Apocalipse vão participar do Fórum Econômico Mundial. E nesse fórum, em que pese que Xavier fez o discurso aqui, que foi a abertura desse nosso vídeo, né? O discurso em que ele diz que ele ainda acredita em parte na coexistência pacífica, ele esteve na mesma mesa que Magneto e que Apocalipse, quando estes se dirigiram à humanidade ali e tiveram, com alguns governantes, uma reunião e soltaram um pouco de suas opiniões, ao que Xavier ficou quieto. Então, um pouco aí da conivência de Xavier e a dúvida. Ele concorda com isso? Talvez seu discurso, né, que é o discurso da abertura, diga que não, mas ele permite que eles façam as coisas do jeito que eles acham, em nome ali da coexistência pacífica entre eles. Então nós pudemos ver o discurso de Magneto,
que diz que mudou seus métodos, mas não mudou quem ele era. Agora ele vai agir através do dinheiro e através do poder econômico de Krakoa, de maneira imperialista, mas lembre, não muito diferente do que os Estados Unidos já faz com as nações do mundo, decidindo com quem negocia, com quem não negocia e evitando negociar com países porque eles não fizeram exatamente o que eles pediram, né? Então o Magneto não está muito diferente aí do presidente norte-americano. E junto, na mesma conversa, nós vamos ver o Apocalipse simplesmente intimidar os outros membros da mesa, lembrando a eles, melhor, contando a eles que o fim dos humanos da Era de Bronze foi o próprio Apocalipse. Ainda nessa edição nós vamos ver as ações de Ciclope e Gorgon contra seres humanos que pretendiam atentar contra o trio enquanto eles participavam de sua reunião. Trio, Xavier, Apocalipse e Magneto, que com certeza seriam capazes, inclusive, de se defender. Mas aí nós podemos ver muito claramente como é o novo formato, o novo funcionamento dos X-Men. Isso porque Ciclope é um personagem muito ético, né? Que derrota seus inimigos, mas não os extermina. Em que pese que é proibido matar humanos, Gorgon estipa vários membros dos humanos que planejavam atentar contra Xavier. Ciclope não emprega medidas tão drásticas contra seus adversários, mas não tenta em momento nenhum parar Gorgon. E nós vamos deduzir que essa é a nova política de Krakoa, da qual o responsável é de novo o Professor X, idealizador do país, fundador do país e formador do atual governo, o Conselho Silencioso de Krakoa, inclusive uma pessoa sob as ordens de quem Ciclope e Gorgon estão agindo ali como membros da sua guarda. X-Men 11. X-Men 11 vai aí trazer também, de novo, mais uma medida em relação à mística. Isso porque nós vamos ver que lá nos idos de Dinastia X, mística cumpriu mais do que a missão que nós tínhamos conhecimento quando os X-Men foram até a Orcs em sua missão suicida. Ela também plantou um portal para Krakoa lá na Orcs, para que os X-Men pudessem de vez em quando bisbilhotar ali, se infiltrar e saber se existem mais ameaças a serem neutralizadas na base da organização antimutante. Mas isso ainda é uma medida de autodefesa bem razoável. A questão é que, apesar de ficar bem evidente, mais uma vez, que Magneto e Xavier não pretendem ressuscitar Sina, que é o que Mística espera e pede tão ardorosamente, aqui nós vamos ver Magneto dizer com todas as letras, quando Mística conta que percebeu que a doutora Alia McGregor estava desenvolvendo um Nimrod, o próximo Nimrod, o primeiro Nimrod, inclusive, a ser gerado nessa linha temporal do universo Marvel 616, os outros vieram de um futuro. Magneto diz claramente que ela deveria ter matado a Alia McGregor. Ela diz que não o fez porque existem leis em Krakoa que proíbem isso. Magneto vai insistir dizendo, tudo isso na presença de Xavier, que não se manifesta contra, que essas leis nunca deteriam Mística se ela quisesse. Por fim, Xavier, ao invés de defender Mística, vai ficar do lado de Xavier e dizer, não é por isso que você não fez, não é por causa das leis, nós sabemos por quê. E aí Mística vai voltar a dizer, vocês não cumpriram a promessa, não trouxeram minha esposa de volta. E X-Men 12. X-Men 12 com mais uma medida muito estranha, uma medida de todo o Conselho Silencioso, mas, de novo, que pese que nós não vimos na revista a votação acontecendo, mas colocamos aí essa medida também na conta de Xavier, que faz parte do Conselho Silencioso, a instituição do Calvário, um dia em que os mutantes que perderam seus poderes no dia M, quando a Feiticeira Escarlate disse chega de mutantes, lutam contra alguém, né? Nessa edição é mostrado Apocalipse, sendo essa pessoa, esse mutante, que enfrenta o ex-mutante no Calvário. Luta até a morte, vai acabar sendo morto pelo mutante que está lutando contra ele, né? Pois não tem chance, não tem mais seus poderes. E aí passa pelos protocolos de ressurreição, recebendo uma cópia de seu corpo que possui o DNA mutante que a Feiticeira Escarlate tirou. Novamente, conivência ali, uma espécie de suicídio assistido. E, de novo, o produto disso não é o próprio mutante, como nós falamos quando falamos do protocolo de ressurreição, mas uma cópia dele. Então, aquele mutante, aquele ex-mutante que lutou contra o Apocalipse naquela edição, e os próximos que farão isso nos outros dias do Calvário, que é uma espécie ali de feriado em Krakoa, vão ser mortos. Né? O que vai surgir depois é uma cópia desse mutante em um corpo cópia dele. Um corpo cópia de seu corpo mais antigo, que tinha poderes, é uma cópia de sua psique e não ele mesmo, já que Xavier não tira a mente e passa para o novo corpo. O que ele faz é fazer a cópia, fazer o upload daquela cópia que o cérebro fez ali semanalmente de cada um desses mutantes. E essa é a lista, bem grandinha, diga-se de passagem, de movimentos dúbios aí
ou completamente negativos em alguns casos, feitos por Xavier na era Hickman, né? Com a devida introdução que era a índole de Xavier já antes do Hickman. E é importante você colocar todos eles na balança, colocar do outro lado a sobrevivência da raça mutante tão ameaçada recentemente no universo Marvel. Já teve vacina contra os mutantes para que os filhos das pessoas não nascessem mutantes. Névoas terrígenas, mais atrás o vírus legado. Houve os eventos de extinção, em que pese que Cassandra Nova é responsável pela extinção ali dos mutantes que viviam em Genosha. Isso foi feito com armamento desenvolvido pelos humanos, que são os sentinelas, em grande quantidade produzidos aí pela família Trask, debaixo do nariz dos governos da Terra, que nada fizeram para impedir. Também pouquíssima ajuda humanitária depois da destruição de Genosha, sendo os X-Men quem mais arcou ali com o resgate e com a manutenção dos pouquíssimos sobreviventes daquele país. Então tudo isso pesou muito. O fato desse Xavier já ter voltado à vida, ressuscitado após ter sido morto por aquele que era seu filho, né, Ciclope, durante os eventos de Vingadores vs X-Men. Então leve tudo isso em consideração. Seja bem indulgente com o Professor X no seu julgamento. E volto a convidar você para se inscrever, ativar o sininho e ficar conosco, mas agora com mais força até para que você entre no nosso grupo do WhatsApp do canal Fator X, onde a gente está levando esse debate bem a sério nesses dias e eu tenho certeza que você vai ter muito a contribuir após esse vídeo. No mais, espero que você tenha gostado aí da nossa lista das decisões ruins do Professor X desse nosso vídeo. Se você gostou, peço, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, mande para aqueles seus amigos que também têm essa dúvida, que também gostariam dessa lista. E eu espero você de volta conosco nos nossos próximos vídeos do canal. Até lá e um abraço.